Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 26. Nós vamos dar sequência na madrugada. Agora é 2h15 da madrugada. Eu fui visitado agora, né? Chegou aqui na minha casa a dona Insônia. Então, quando a dona Insônia aparece, eu tenho que gravar vídeo, né? Porque faz parte da minha prova. De vez em quando vó fala para mim assim: meu filho, como que você está? Eu apenas digo assim: vó, eu estou aguentando. Eu aguento. E até porque nós não podemos reclamar do trabalho. Eu acho que nós podemos reclamar de tudo, menos do trabalho. Mas se você parar para analisar, ou melhor, você pode até pensar assim, alguns detalhes na questão de número 8 do vídeo anterior, o Luiz não esclareceu. Ele começou a falar, mas de repente ele se perdeu. Eu não me perdi. Se eu tivesse me perdido, eu diria. Não tenho vergonha de dizer as coisas. Mas acontece que eu ia deixar para o próximo vídeo para tratar. Qual o assunto? Você se lembra que eu tratei do assunto com relação a esses buenas dichas, aos pais de santo, esses médios messias, né? Deixa eu ver onde está escrito aqui, né? Esses médios que são considerados assim, reveladores, esses médios são considerados apóstolos, esses médios que as pessoas dizem assim, são videntes. Você se lembra de eu falar isso? Mas você se lembra também de eu falar assim que todos esses seres são médiums, são portadores de faculdades mediúnicas excelentes. Você se lembra de eu dizer que a mediunidade, ela atende tanto o bem quanto o mal que a pessoa faz de acordo com o livre-arbítrio da pessoa, mesmo um pouquinho relativo. Mas eu esqueci de dizer para você, não é que eu esqueci, eu deixei para tratar neste vídeo agora. O que eu quero te dizer é o seguinte, esses buenas dichas, esses pais de santo, de fato, devido às faculdades mediúnicas deles, tá aqui dentro aqui desse parágrafo aqui da Gênesis. Eu só não tratei no vídeo anterior porque não coube no vídeo de 26 minutos. Que você percebe que eu falo muito pouquinho, né? Então, esses buenas dichas, esses pais e santos, eles são assessorados pelos espíritos das trevas. Olha só que perigo. Esses buenas dichas, esses cartomantes, esses que jogam tarô, esses seres são todos assessorados por espíritos das trevas. Agora, o que eu quero que você entenda, com todo respeito, que os espíritos das trevas, eles têm a ficha. Vou voltar um item antes. Você se lembra que eu disse que um amigo encontra com o outro e fala: pô, meu, por que você não vai lá, naquele lugar? Cara, você não precisa falar nada que o cara lá adivinha tudo, meu. Adivinha tudo.
o passado, o presente e o futuro da gente. Aí você me pergunta, Luiz, isso é possível? É possível. É verdade isso aí. É verdade. Só que não pense que são espíritos de luz. Não pense que são bons espíritos que ali estão intuindo, porque você se lembra que eu disse que esses seres, eles são portadores de faculdades intuitivas, auditivas, inspirativas, vidência, só que eles ignoram tudo isso para ganhar dinheiro. Então, os espíritos das trevas, eles possuem toda a nossa identidade. Tudo. Eles sabem até o que a pessoa come ou deixa de comer. Os gostos da pessoa. Então, por exemplo, por que eles sabem disso? Porque eles ficam com uma cadernetazinha dentro da casa das pessoas, que são semelhantes, que atraem semelhantes, anotando tudo que acontece com as pessoas. A pessoa que morreu, a pessoa que foi embora, a pessoa que voltou, a pessoa que está doente, tudo eles anotam na casa das pessoas, sabendo que você vai lá atrás de um pai de santo ou do Buenadixas, eles apenas repetem tudo o que eles anotaram na tua casa. Eles repetem no ouvido, ou inspira, ou intui aquele Buenadixas ou aquele pai de santo. Olha só para você ver. Então, não, ali não são habilidades daquele encarnado ali. É óbvio que ele é fator das faculdades mediúnicas, mas ele por si só não tem o poder, entre aspas, de adivinhar a tua vida e fazer previsões na sua vida. Os espíritos das trevas, os obsessores que trabalham através dele, é que faz tudo isso por ele. Aí você me pergunta, porque tem sempre pergunta, mas os espíritos das trevas fazem isso com ele com que intuito? Ora, você não pode se esquecer. Eu uso esse termo você, é uma forma de expressão. Me desculpe. Você não pode se esquecer que aquele Buenadixas, aquele pai de santo, alimenta aqueles espíritos das trevas que com ele trabalha. Você não pode se esquecer que quanto mais adepto eles arrumam para o pai de santo, mais eles se alimentam através dos adeptos. Então você que procura esses tipos de trabalho, de cartomancia, essas coisas, você se torna ali uma presa daqueles espíritos das trevas que ali trabalham. Você não precisa voltar nunca mais lá. Mas o fato de uma vez você ter ido lá, eles já ficam presos a você e onde você estiver, eles sugam as tuas energias. Então está aí a resposta. O complemento do vídeo anterior, que não coube no vídeo anterior, porque eu falo um pouquinho, né? Então, às vezes não cabe no vídeo. Então, eu estou agora complementando nesse, esclarecendo, porque senão as pessoas vão dizer assim, mas o Luiz,
começou a tratar desse assunto e tal, e tal, e tal, e tal. Eu conheço as pessoas. Sabe por que eu conheço as pessoas? Porque eu também sou assim. E eu sou analítico. Eu sou terrível, né? Então, creio que já esclareci, né, algumas coisas assim. Então, agora, nós vamos para a questão de número 9. E na questão de número 9, Kardec faz essa interrogação. Olha só que tipo de interrogação. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Eita, gente. Kardec, ele bota as pessoas para raciocinar mesmo. Haverá revelações. Haverá futuro. Mas tudo bem. Vamos deixar como se fosse um presente. Haverá revelações diretas de Deus aos homens. Como, por exemplo, Deus, de fato, se manifestou através de Moisés no Pentateuco. Você acredita que foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos? Você acredita que foi Deus? Eu lhe fiz uma pergunta. Então vamos continuar. Ó. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Olha o que Kardec diz, ó. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente. Nem afirmativamente e nem negativamente. É uma questão que não ousaríamos a mexer. Por que ele disse isso? Porque é muito relativo. Se tratando de Deus, nós temos que pensar um pouquinho mais. De maneira absoluta. Então, haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. Sabe por que Kardec está dizendo isso? Porque a Bíblia, ela é cheia de versículos deixados por Deus. Deus disse isso. Deus disse aquilo. E os fanáticos, em todas as religiões, o fanatismo leva as pessoas a fechar os olhos, a tapar os olhos e não raciocinar. E ele acaba comendo gato achando que está comendo lebre. Porque o fanatismo enceguece o indivíduo de tal forma que ele não consegue raciocinar com bom senso. Ele acha que tudo pode. Deus disse isso. Deus disse aquilo.
muitos, principalmente no catolicismo, acreditam que Jesus é Deus e que Deus é Jesus, devido ao divino Pai eterno, divino, ou melhor, divino Espírito Santo. Não existe divino Espírito Santo. Isso é invenção do catolicismo. Martim Lutero mesmo lutou contra o clero justamente por essas mentiradas todas que ele sabia, porque ele era um monge católico. Então ele sabia de toda a podridão que enganava as pessoas. E Martim Lutero não admitia essas coisas, né? Oferendas, ofertas, pagar casamento, pagar isso, pagar aquilo. Então, Martim Lutero não aceitava essas coisas. Por isso que nasceu o luterano. Como que é? Luterano. Acho que é luteranismo, litoriano. Os litoranos, né? Que vem de Lutero. Então, é a pergunta que nós fazemos. E ao mesmo tempo, continuando. Porque muitas pessoas associam tudo que está na Bíblia como enviado de Deus e que Deus disse isso, Deus disse aquilo. O que, na verdade, Deus não disse nada. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo, nada de seu punho ele deixou escrito. Agora imagine Deus. Por isso que Kardec assim disse, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível. Esse fato não é radicalmente impossível. Porém, nada nos dá dele prova certa. Quer dizer, quando Kardec, o estudioso dos fatos, chega ao ponto de dizer, porém, nada nos dá dele prova certa, é porque nós temos que ficar atento. Porque o bom senso reencarnado, que foi Hipólito Leon Denis Rivail, chegar ao ponto de dizer que nada nos dá dele prova certa, nós temos que abrir os olhos. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem, nós vamos explicar, e podem transmiti-lo. Vejamos bem. O que Kardec com isso está querendo dizer? Deus nunca se manifestou. Você se lembra dos vídeos que nós tratamos de que Deus encontra-se muito mais próximo de nós do que nós dele. Nós que nos encontramos distante de Deus e não ele de nós. Agora, a questão é esta. Existem os espíritos puros, os espíritos luminares,
os espíritos perfeitos, que pelo fato deles se encontrarem tão próximos a Deus, tão próximo aos desígnios de Deus, eles imbuem do pensamento de Deus e podem transmiti-lo. Vamos tentar explicar de uma outra certa forma. Você sabe um cacho de banana. Vamos pensar num cacho de banana. Um cacho de banana tem, vamos pensar assim, 40 bananas. O que segura as bananas é Deus. Vamos pensar por aí. As bananas significam os espíritos puros, os espíritos iluminados. Só que as bananas, por elas se encontrarem tão imbuídas naquele caule, vamos dizer assim, elas possuem todas as propriedades, todos os elementos que exala daquela parte ali que segura as bananas, né? Daquela parte do cacho. Então, por aquelas bananas possuírem os elementos, né, que elas auriram do Criador, elas podem transmitir estas orientações. Elas podem transmitir os ensinamentos do Criador onde elas quiserem, porque pelo fato de serem evoluídas ao ponto de encontrarem-se imbuídas, impregnadas, né, compenetradas no Criador, automaticamente elas podem representar Deus, porque são espíritos de um nível muito superior. Então, 100% desses espíritos que se manifestaram através dos médiuns, nas Bíblias e nos Evangelhos, e que passaram-se por Deus, na verdade eles passaram-se por Deus, porque na verdade não foi obra de Deus, e sim dos teus emissários. Kardec disse aqui que isso pode ser possível, é possível que Deus se manifeste, mas nós temos que entender que o equilíbrio do ser aqui na Terra é insignificante perante a grandiosidade do Pai. Nós temos conhecimento de que através apenas de um ser, Deus se manifestou através de Jesus, porque Jesus sempre foi médium de Deus, mais ninguém. E você observa que nosso Senhor Jesus Cristo, médium de Deus, Deus nunca ditou normas nenhuma através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que equivale a dizer, nós vamos chegar lá,
O que equivale a dizer que os 10 mandamentos não foram enviados por Deus. Ele ali esteve e escreveu os 10 mandamentos. Não foi Deus, e sim espíritos muito próximos a ele. Porque nós temos que entender que os 10 mandamentos são leis de Deus. Os 10 mandamentos são leis de Deus, que, no entanto, nosso Senhor Jesus Cristo, embasado nos 10 mandamentos, ele trabalhou durante todo o seu missionato aqui na terra, de tão verdadeiro, de que de fato vinha do Pai. Mas não é porque o termo vinha do Pai que foi o Pai quem escreveu nas pedras. Não. Veio do Pai, vinha do Pai, diretamente de um emissário do Pai. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos explicar esse assunto.